Boa noite! Hoje comentaremos um pouco mais sobre o boletim híbrido do mês de setembro e do mês de outubro, e também atas do Copom, um pouco mais sobre o boletim híbrido. O boletim híbrido do mês de setembro e mês de outubro trouxe à tona a frase bem impactante de otimismo. Um otimismo que a economia está conseguindo trazer de volta depois de 2 anos consecutivos ruins, tanto na inflação, tanto na taxa de juros. Isso é devido a soltar o FGTS para a população como meio de incentivar o consumo, e o consumo cresceu. Houve um aumento do consumo de 1,4%. Porém, é paliativo, 1% é pouco. Um otimismo nas capacidades ociosas. Empresas que tinham uma capacidade ociosa muito grande estão reduzindo sua capacidade ociosa. Uma recuperação positiva no emprego, que o emprego também vem de uma queda trimestral muito boa. O dólar no mês de setembro teve um enfraquecimento muito alto, bastante alto e bom. No mês de outubro, o boletim traz como título: a reversão cíclica da economia pode adiar melhorias nos fundamentos fiscais. O que a gente pode ressaltar como isso? O país vem em uma recuperação de uma recessão forte, uma das maiores da história, porém vem baixando a inflação. A queda foi uma queda abrupta, foi de 0,35% no Copom. Os resultados recentes para a economia industrial, então, é um comércio varejista, o setor terciário, eles reforçam o projeto de crescimento positivo do PIB. Boletim híbrido de setembro. O mercado de trabalho tem apresentado avanços justificados pelo CAGED através da criação de 35,5 mil empregos e pelo PNADEC, com a taxa de desemprego de 12,8% em julho. Comparando com o mês anterior, tem uma redução de 0,2%. Grande parte dessa recuperação ocorre por conta do crescimento do emprego informal, resultante da aceleração da população ocupada, que evidencia o aumento do informal sobre o formal. Por conta do menor dinamismo do emprego formal, os dados do CAGED permanecem inalterados. Assim, a FGV revisa suas projeções e segue para uma visão mais otimista com relação ao mercado informal de trabalho, que, no entanto, não se aplica ao formal. Boletim híbrido de outubro. Em agosto, o PNADEC apresenta novamente uma redução de desemprego para 12,6% e o CAGED apresenta a criação de 35,4 mil vagas de emprego. Além disso, ocorreu um aumento nos rendimentos de admitidos e desligados. Demonstra a relação entre salários médios de pessoas que são admitidas e as que são desligadas. Esse crescimento mostra um aquecimento no mercado de trabalho e valorização do salário médio. Posto ao mês anterior, ocorre o impulso pela PO, com carteira assinada sobre a não assinada. O mercado apresenta uma recuperação generalizada. A FGV espera que ocorra a recuperação da economia, estimando uma taxa de desemprego de 11,9% em 2017 e 11,5% em 2018. No entanto, esse ritmo não é suficiente para reduzir a taxa de desemprego mais acentuada. Sendo assim, a redução dessa taxa depende do crescimento da atividade. A inflação surpreendeu mais uma vez no mês de agosto, registrando variação inferior às estimativas. Previam que a taxa de agosto chegasse a 0,34%, mas como sabem, o resultado não passou de 0,19%. O desvio de 0,15% se deveu principalmente à produção agropecuária, recorde, que impulsionou uma baixa antecipada dos preços dos alimentos para consumo. A baixa no preço dos alimentos foi suficiente para segurar o índice diante da alta de 7,19% no preço da gasolina, que foi o motivo pelo qual as estimativas apostaram em um IPCA mais alto nesse período. Vale a pena mencionar também que o preço dos serviços teve uma baixa significativa no mês de agosto, de 0,01% especificamente, sendo que o IBGE registrou variações negativas inéditas em mensalidades de cursos superiores e aluguéis de residências. Agosto também foi marcado pelo fim da deflação dos IGPs, depois de 5 meses em baixa. O retorno ao percentual positivo está sendo capitaneado principalmente pela recuperação dos preços do minério de ferro e dos combustíveis. Era previsível que as taxas baixas registradas nos últimos meses no Brasil eram passageiras, mas devido àquelas previsões equivocadas dos analistas, havia uma leve impressão que pudesse existir algo mais duradouro nessa desaceleração. A leve aceleração do IPCA de setembro aponta ao início de um inevitável retorno de alta dos preços. No âmbito dos preços ao produtor, a aceleração é mais notável, devido à aceleração do IPADI. Embora nem todos os componentes desse índice venham a ser transmitidos aos IPCs,
parte delas já dá para sentir. Como é o caso dos preços de alimentação, por exemplo, que comprometem cerca de 16% do orçamento familiar. Contudo, com tamanha queda acumulada e poucas chances de ocorrerem problemas de oferta nesse último trimestre, os alimentos não devem provocar revisões nas estimativas da inflação no ano. Bom, muito boa noite a todos. Eu vou comentar sobre a ata do Copom, do Banco Central, tanto de setembro quanto de outubro. Vou começar falando do cenário base do Copom. Ele começa dizendo na ata que foram divulgados os indicadores de atividade econômica na economia brasileira e esses indicadores vieram com uma boa força. Dentre esses indicadores, a gente tem a taxa de desemprego, que apresentou uma leve queda em relação a agosto, que foi de 12,4% em setembro, comparado com agosto, que foi 12,6%. Outro indicador que o Banco Central divulgou é que os investimentos diretos estrangeiros, que é o IDP, um capital considerado mais estável, mantiveram um fluxo robusto, com ingresso de 6 bilhões de reais em setembro. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, a gente tem um fluxo que soma mais de 50 bilhões de reais, que é uma elevação de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Outra questão é que a inflação caiu acentuadamente, fechando setembro em seus níveis mais baixos, que foi de 2,54%, bem abaixo do piso da meta, que é de 3%. Nesse cenário, segundo o Banco Central, os preços têm evoluído conforme esperado, com desinflação difundida até nos componentes mais sensíveis do ciclo econômico. As expectativas de inflação do Boletim Focus ainda continuam em linha, tá? Com a meta de 4,5% até o final de 2018. Porém, diante desse cenário, o Banco Central ainda pondera que existe um alto grau de ociosidade na economia brasileira, tanto dos fatores de produção refletidos na taxa de desemprego, tanto na economia industrial, né, máquinas e equipamentos. Bom, diante do cenário base que eu acabei de falar, eu vou comentar sobre os riscos que a própria ata já traz, que o Banco Central está considerando. O Banco Central está olhando para duas direções diferentes, uma para um lado positivo e uma para um lado negativo. Do lado positivo, a gente pode dizer que o choque de alimentos vai produzir uma desinflação difundida de todos os componentes, né, da inflação. Esse choque a gente pode considerar como positivo, né? Do lado negativo, a gente tem as reformas que estão no Congresso ou estão em tramitação no Congresso ou estão paradas e tal. A gente pode destacar das principais reformas a trabalhista, que já foi aprovada, mas a gente está esperando ainda mais um aumento da produtividade depois dessa questão. A gente tem a reforma previdenciária, que é uma reforma muito importante para o governo equilibrar as contas públicas, né? A gente tem um rombo muito grande na Previdência. A gente pode também considerar a reforma tributária, né? Que não foi ainda divulgada para o Congresso, nada, mas o Ministério da Fazenda já fala bastante disso. Outra questão também é a taxa de juros do BNDES, que passou da TJLP para a TLP, né? Vai diminuir bastante o subsídio que o BNDES dá para as empresas. Outra questão também é a normalização da política monetária nas principais economias, né, mundiais. Ou seja, após o Banco Central Europeu, o BCE, confirmar o início do fim do afrouxamento quantitativo, né, revelado pelo presidente Mário Draghi. E também devido à substituição do presidente do FED, podendo ser um presidente mais inclinado ao afrouxamento quantitativo ou mais inclinado, né, ao apertamento monetário. Então, essas duas indefinições da economia mundial, o Banco Central ainda pondera nesta ata. Bom, diante de apresentar o cenário base do comitê e também levando em conta os riscos que o Banco Central pondera, ele tomou as duas decisões nas duas últimas reuniões do Copom, Comitê de Política Monetária. Na reunião de setembro, o Banco Central cortou em 100 pontos base a taxa de juros, passando de 9,25 para 8,25. E na reunião de outubro, a mais recente, o Banco Central baixou a taxa de juros também, mas num ritmo menor, 0,75%, passando de 8,25% para 7,5% ao ano, sem viés de alta ou baixa. Boa noite, vou falar sobre o tópico de discussão sobre a condução da política monetária da ata da Copom. Os membros concordaram que o processo de estabilização se consolidou e está em recuperação. Com o avanço da recuperação e do crescimento, vai gerar um aumento do consumo, e esse aumento do consumo vai gerar um aumento da produção
E com esse aumento da produção vai ter um incentivo para o investimento e assim um aumento do emprego. Analisaram a inflação e indicam que a trajetória da inflação está com boas perspectivas e continua de forma favorável. A inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 2,45%. Debateram a dinâmica dos preços dos alimentos, medidos pelo IPCA, que acumulou uma queda de 5,2%, em contraste com 2016, que teve um aumento de 9,4%. Concordaram que a queda dos preços dos alimentos constitui substancialmente uma surpresa deflacionária. Os níveis abaixo da inflação têm uma composição que está propiciando um aumento do poder de compra da população e contribuindo para assim uma retomada da economia. Os mecanismos de inflação inercial indicam que as perspectivas estão abaixo do esperado. A aprovação e implementação das reformas, notadamente de natureza fiscal e de ajuste da economia, são fundamentais para a sustentabilidade do ambiente com inflação baixa e estável. E por final, destacaram a importância das privatizações, concessões e investimentos em infraestrutura, que visam o aumento da produtividade, ganhos de eficiência e maior flexibilização da economia.